Olá pessoal, estamos aí trazendo agora o gabarito da nossa terceira atividade, atividade 3. Muito bem, vamos comentar sobre essas 13 questões que foram passadas aí para nós resolvermos, né? Então a nossa atividade 3 começa com a questão número 1, método que envolve a separação manual de duas ou mais substâncias sólidas. Se nós formos verificar na página 42 do nosso livro, nós temos aqui, ó, o exemplo da catação, né? Então nós temos aqui vários grãos. Esse método envolve a separação manual de duas ou mais substâncias sólidas. É utilizado, por exemplo, quando selecionamos feijão para o cozimento. Já vimos em casa a mãe de vocês, a nossa mãe aí, né? Fazendo a catação das pedrinhas no meio do feijão, né? Então é catação, página 42. Número 2. Observação, hipóteses, experimentos, análises, resultados e conclusão são etapas do quê? Então nós temos várias coisas: observação, hipótese, experimento, análise, resultado e conclusão. São etapas do quê? Se nós formos observar aqui na nossa página, deixa eu pegar bem aqui a página, porque aqui eu fiquei sem página 10, página 11, 10 e 11 aqui, nós temos que esses são os resultados, são etapas do método científico. Então, o método científico tem como suas etapas observação, hipóteses, experimentos, análises, resultados, conclusões e assim por diante, certo? Podemos ver isso na página 10 e 11. Qual o conhecimento proveniente de reflexões acerca da subjetividade da vida? Lembra que nós falamos sobre o conhecimento empírico popular, o conhecimento científico, filosófico, teológico? Muito bem, está perguntando agora qual o conhecimento proveniente de reflexões acerca da subjetividade da vida. Página 8, nós podemos ver que esse é o conhecimento filosófico, provém de reflexões, está aqui na página 8, né? Para quem quiser lá acompanhar. Muito bem. Número 4. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é denominado de quê? Esse já é velho conhecido nosso, né? Matéria. Tem massa, tem peso, sim. Tem volume, ocupa lugar no espaço, sim. Então o que tu é? Matéria. Né? Para quem quiser conferir, isso está na página 15 do nosso livro. Número 5. O que é a impenetrabilidade? Olha, uma das propriedades da matéria, página 24, das propriedades gerais da matéria. Se nós vamos pegar aqui na página 24, impenetrabilidade da matéria, nós vamos entender que é uma propriedade geral e ela é definida como impossibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Bem, página 24 temos a resposta da número 5. Número 6. Presta atenção. A mudança do estado físico, não é químico, mudança do estado físico da água. Até foi colocado ali a fórmula da água. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Altera a sua estrutura. A mudança de estado físico, já falamos isso no questionário anterior. Se nós formos pegar lá na página 30 do livro, ele está falando sobre isso daí. Não, né? Pois a estrutura da matéria não foi alterada, somente o seu estado físico, independente se a água estiver no estado líquido, sólido ou gasoso, né? Que são os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. A água pode ser encontrada nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Por ela estar de forma de vapor, forma líquida ou simplesmente de forma sólida, como gelo, ela continua sendo H2O, água. Só ela se apresenta de 3 formas diferentes. Então, ela sendo gelo, sendo água líquida ou sendo vapor, ela não tem a sua estrutura alterada. Ela ocorre um fenômeno físico, ok?
Então, página 30, a gente consegue pegar essa resposta. O que sugere o modelo criacionista? Nós já respondemos uma pergunta sobre o modelo naturalista. Diferentemente do modelo naturalista, o criacionismo diz que o universo e tudo que nele há foi feito por Deus. Página 33. O naturalismo diz que todas as coisas surgiram sem nenhum tipo de intervenção. Muito bem. A número 8. A natureza tende à desordem e ao caos. Essa afirmação pode ser comprovada por qual lei? Muito bem, pessoal. Se nós formos na página 34 do nosso livro, nós vamos entender sobre a segunda lei da termodinâmica, que até usa aqui aquele exemplo num quarto todo bagunçado. Então aqui, nosso quarto não se torna limpo e organizado por si só. Ele tende a uma desordem. Mesmo que arrumamos diariamente, com o passar do tempo, a ação da poeira, o uso constante dos móveis e objetos fará com que eles se desgastem, estraguem e com o tempo se tornem inúteis. Então a segunda lei da termodinâmica, ela diz que a natureza tende ao caos. Esse exemplo prático que eu dei aqui, que o livro está trazendo sobre o nosso quarto, é uma situação bem comum no nosso dia a dia que a gente pode tomar isso como um bom exemplo, Deixamos um quarto, por mais que a gente não for lá mexer, mas a ação da própria natureza. Você deixa uma casa fechada aí, 2, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Ela vai sujar, ela vai se deteriorar, ela vai sofrer avarias, vai ter várias coisas. Então, isso é uma lei da natureza, que as coisas tendem ao caos, certo? Então, página 34, segunda lei da termodinâmica. Muito bem. Número 9. Os prótons se encontram dentro do núcleo do átomo e têm carga elétrica positiva. Prótons estão dentro do núcleo do átomo e têm carga elétrica positiva. Porém, existe outra partícula que também faz parte do núcleo. São chamados nêutrons. Qual a carga elétrica dos elétrons? Olha só, aqui a questão está falando de prótons, de nêutrons, e aí pergunta qual a carga elétrica dos elétrons. Se nós formos analisar o que está na página 36 do nosso livro, nós vamos entender que aqui a carga elétrica dos elétrons ela é sempre negativa, pois os opostos se atraem. Dentro do núcleo nós temos, vamos pegar um exemplo aqui dessa tampinha de garrafa. Vamos dizer que isso aqui seja o átomo. Dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Por fora do núcleo, orbitando ao átomo, nós temos os elétrons com cargas negativas. É justamente essa força entre que os opostos se atraem, é justamente a força que faz que os elétrons não explodam para fora do átomo. Então, essa força aqui, ela segura os elétrons dos opostos se atraem. Então, a carga dos elétrons são cargas negativas. Sempre, pessoal, sempre é carga negativa, ok? A número 10, o que é um número atômico? Interessante, número atômico, nós vamos pegar aqui no livro, vamos à página 20, para nós conversarmos sobre número atômico. Vamos lá olhar o que é número atômico. Na nossa página 20, nós tínhamos aqui a nossa querida tabela periódica, que vocês podem acompanhar aí. Então, o número atômico, na página 20, a gente pode entender que é uma espécie de RG, registro geral do átomo. E essa numeração o identifica entre todos os outros. Ou seja, a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo é o seu número atômico. Por exemplo, se nós formos pegar o primeiro da nossa lista aqui, o H é o hidrogênio. Vocês vão perceber que logo embaixo tem o número 1 aqui, O número 1. Então, nós vamos ver que o número atômico do hidrogênio é 1.
Por que que é 1, professor? Porque ele tem um próton dentro do seu núcleo, certo? Nós já podemos pegar aqui um outro caso do cálcio. Ca. O cálcio, o número atômico dele é 20. Por que que é 20? Ele tem 20 prótons dentro do seu núcleo. Prótons com carga positiva, certo? Então, o cálcio já é, o número atômico do cálcio é 20. O número atômico do hidrogênio é 1, ok? Vamos para a próxima. Número 11. Como sabemos se uma substância é composta? Na página 22, né, dando sequência aqui sobre átomos, moléculas e substâncias, nós vamos poder entender por como que uma substância é composta ou não. Quando ela for formada por 2 ou mais átomos diferentes de elementos químicos, ela é uma substância composta. Quando ela for formada por 2 ou mais átomos de diferentes elementos químicos. Lembram disso? A substância da água, a molécula da água, H2O. Ela é uma substância o quê? Composta, uma molécula composta, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Agora, o oxigênio. O oxigênio é uma substância simples, porque ele só tem um átomo de oxigênio, ele só tem o elemento oxigênio. Então, quando a substância for composta de 2 ou mais átomos de diferentes elementos químicos, no caso da água, H2O, elas são substâncias compostas, ok? Número 12 e penúltima. Qual o número atômico do elemento químico F, flúor? Então, se nós vamos pegar lá na tabela periódica, o que você devia de fazer aqui? Você devia de consultar a tabela periódica, bem aqui, não vai dar para enxergar, obviamente, bem difícil, né? Acredito que está bem difícil de ver, mas vocês vão entender. Lá, vocês vão achar o elemento F, flúor, e vão ver que o número atômico dele é 8. Perdão? Está errado. O número atômico dele é 9, pessoal. Tá? Vai ser corrigido aqui o que eu coloquei. O número atômico do elemento químico flúor é 9, certo? Vamos para 13. Além dos componentes do núcleo, foram descobertas forças que atuam no átomo. Como é denominada essa força? Que nome que ela recebe? Lá na página 17, um pouco para trás do que a gente está aqui, né, ela diz que se chama força nuclear forte. Além dos componentes do núcleo, foram descobertas forças que atuam no átomo. Uma delas é denominada força nuclear forte, que mantém os prótons e os nêutrons dentro do núcleo. Certo, turma? Aqui, então, terminamos o nosso gabarito do nosso último questionário, o questionário número 3, atividade número 3. Né? Foi um compilado geral da nossa matéria, praticamente desses 3 capítulos, né? Praticamente do bimestre inteiro, onde a gente falou muita coisa sobre ciência, sobre métodos científicos, falamos sobre elementos químicos, falamos sobre misturas, substâncias, átomos, métodos de separação de substâncias e assim por diante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria e a gente se vê na próxima. Valeu!